Fala aí, rapaziada, me chamo Danilo Bispo Machado, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Nós vamos falar hoje sobre essa condenação do Gabigol aí no de antidopagem, mas antes disso, deixa eu dar aqueles recados de sempre para você. Me segue lá no Instagram, curte, compartilha, me segue aqui no YouTube, que isso é importante para mim, tá bom? E, gente, ó, queria já deixar um recado aqui para todo mundo. Eu não vou fazer juízo de valor, eu só vou contar aqui o que aconteceu, vou ler a matéria que saiu na Globo.com com vocês e vou dar a minha posição como advogado, tá? Sem nenhum tipo de juízo de valor, tá bom? Então vamos começar. Para quem não sabe, eu vou trazer aqui a matéria da Globo.com para a gente ver junto, tá? Gabigol do Flamengo pega 2 anos de suspensão por tentativa de fraude em antidoping. Pena vai até 2025. A pena começou a valer, vai começar a valer, na verdade, em 8 de abril de 2024, tá? Mas aqui o fato é que o fato aconteceu em 8 de abril de 2023, tá bom? Aqui, rapaziada, deixa eu contar pra vocês aqui. É... O fato aconteceu em abril de 2023. Desde então vem se desenrolando. Teve uma primeira defesa administrativa, depois teve uma acusação, defesa, aí teve uma acusação no Tribunal de Justiça Desportiva Antidoping, teve defesa, o julgamento se iniciou em janeiro desse ano, mas não foi concluído no mesmo dia e teve o prosseguimento na data de hoje, tá bom? Nós estamos aqui em 25 de março. O que aconteceu nesse julgamento? Vamos lá, voltar para a matéria aqui do Globo.com. Primeiro, o resultado foi super apertado, tá? 5-4 a favor da punição. Tá? Então, com 2 anos de gancho, a punição é essa que poderia chegar a 4 anos. 2 anos foi a pena mínima, tá? A pena mínima que o atleta Gabigol pegou foi de 2 anos. Não existe pena mais baixa que 2 anos lá no Código Antidopagem. A não ser que tivessem sido consideradas algumas atenuantes, que não foi o caso, tá bom? É importante deixar isso claro aqui. Não teve nenhuma atenuante de pena, então o atleta pegou a pena mínima lá de 2 anos. Agora, o que ele foi acusado? Ele foi acusado ali no artigo 122 por tentar fraudar ou tentar fraudar parte do processo de controle, tá bom? Ele poderia ter pego 4 anos, mas pegou a pena mínima de 2, tá bom? E aí, o que aconteceu? Deixa eu ver se eu acho aqui na matéria aqui, vamos tentar entender o caso, ó. Gabigol foi acusado de tentar dificultar a realização do antidoping, mesmo que tenha feito o exame antidoping e tenha dado negativo. A atitude do atleta ali, que foi relatada pelos oficiais da coleta, se encaixou como fraude ou tentativa de fraude, de qualquer parte do processo de controle. Por que isso? Aí a matéria continua e diz o seguinte para gente. Um dos relatos da denúncia diz respeito à demora do atacante para a realização do exame e o não cumprimento das instruções. À exceção de Gabigol, todos os jogadores do Flamengo fizeram o exame antes do treino das 10 horas. Tá? Segundo os responsáveis pelo exame, o jogador não se dirigiu a eles antes do treino. Depois das atividades, né, do treino, os ignorou e foi almoçar ainda. Ou seja, ele tinha que ter feito esse exame antes do treino, marcado para as 10. Então ele teria que ter feito isso às 9, 9h30. Não fez, acabou o treino, ele ainda foi almoçar e aqui diz que, ó, tratou a equipe com desrespeito, não seguiu, isso aqui que é importante, ó, não seguiu os procedimentos indicados. Ó, pegou o vaso coletor sem avisar a ninguém, irritou-se ao ver que o oficial o acompanhou até o banheiro para a coleta e, ao fim, entregou o vaso aberto, contrariando a orientação recebida. Rapaziada, olha só. Procedimento tem que ser padrão para todo mundo. Se você abre exceção para alguém, isso vai virar confusão. Ah, mas o atleta tal teve, o atleta tal teve. Então tem que ser padrão para todo mundo,
tá bom? Então, por que que o Gabigol não fez o teste antes do treino junto com todos os demais jogadores? Ninguém sabe. E isso pouco importa para o julgamento. Eu tava com dor de cabeça, eu tava isso. Pouco importa, meu amigo. A hora do exame tem que ser feita na hora do exame, tá bom? Então não adianta vir com um lero-lero de desculpinha, tá bom? O processo conhecido como doping surpreso ele é realizado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, e costuma ocorrer sem aviso prévio nos centros de treinamentos. Tá? Então aqui, como eu falei, recebeu a primeira notificação da tentativa de fraude em 30 de maio, depois o próprio Flamengo aqui fez a primeira defesa do jogador e na sequência contrataram um outro advogado aqui, o Bichara Neto, para fazer a defesa do atleta. E aí, eu tô em grupos aqui do WhatsApp e nós estávamos discutindo ali se a pena do atleta Gabigol é demasiadamente alta para o que foi. Porque isso pode ter sido só uma marra do atleta, pode ter sido só uma. Pô, eu tô acima do bem e do mal, acima da lei. Porra, porque não faz sentido. Se todos os atletas vão fazer a coleta antes do treino, por que que um atleta específico se negou a fazer antes do treino? Mais que isso, porque assim que acabou o treino, ele não foi fazer o exame, ele ainda foi almoçar. O que dá a entender é que o atleta estava querendo postergar a realização do exame com o intuito de diminuir alguma substância ilícita do próprio corpo, tá? O que, olha, isso não é uma revelação, tá? Até acho que não. Por que eu acho que não? Mesmo depois, ele fez o exame, deu negativo e ele ainda apresentou a amostra de sangue, exame de sangue, que é muito mais completo e pega mais tempo, né, as substâncias ilícitas no organismo do jogador. Então, me parece ali que de repente foi só uma birra do atleta por algum motivo. De repente ele estava se estava indisposto no dia, não queria conversa, mas, meu amigo, isso pouco importa ali para o Tribunal Antidopagem. O Tribunal Antidopagem vê o seguinte, tem um relato aqui do oficial dizendo que o atleta se negou a fazer o procedimento padrão. Se negou a fazer o procedimento padrão, está culpado, independente de vontade do jogador ou não. Até porque nós vamos ver aqui agora no próprio código de defesa nada, no próprio código de antidoping, tá? Que a aplicação, olha só, a aplicação de atenuante, agravante, pena, substituição, redução ou pena alternativa não prevista no Código Antidopagem será considerada como grave descumprimento do Código, dando causa para nulidade. Ou seja, se o jogador ali que está votando na condenação ou na absolvição do atleta do Gabriel Barbosa, se o jogador fala o seguinte, olha, teve um descumprimento na conduta do atleta, já não pode absolver, porque o descumprimento houve, tá? O que ele tem que fazer é o seguinte, aplicar a pena mais branda. Nesse caso, a pena branda já é alta pra caramba. São 2 anos. 2 anos para o atleta não querer ter feito xixi no potinho antes do treino. Você entende? A pena é excessivamente pesada para o atleta. Mas não poderia ser outra. Por quê? No código antidopagem não tem nenhuma atenuante que se encaixe no caso. Até porque as atenuantes, eu não vou entrar nesse mérito agora aqui, as atenuantes do código antidopagem, ela vai muito na negligência ou na falta de culpa, né, do agente. Nesse caso, o atleta ele agiu ciente das suas ações. Ele sabia que tinha o exame antidoping, ele sabia que estavam esperando ele
e mesmo assim ele não foi ao encontro. Então não dá para você botar aqui que ele não sabia, que ele agiu com culpa, que ele foi negligente. Não, não, ele sabia. Ele agiu com dolo de não fazer. Ele sabia que estava fazendo, que estava ludibriando, estava atrasando ali um procedimento. Talvez ele não soubesse, é nisso que eu acredito, talvez ele não soubesse das consequências daquele ato. Acho que é isso. Acho ali que ele pode assim, de repente eu pegue aqui 2 jogos, 5 jogos, só que isso é doping. E doping tem que respeitar, claro, em toda infração tem que respeitar ali o seu código. Mas o código antidopagem, ele é muito firme. Então, se o jogador ali quisesse falar, olha, eu acho que ele é culpado, mas vamos botar aí só 5 jogos para ele aprender, para servir de exemplo para os demais atletas. Não pode. Por quê? O próprio código antidopagem diz que se for aplicado uma atenuante ou até uma pena alternativa às penalidades daquele código, esse julgamento ele é nulo. Teria que ser feito um novo julgamento. E aí sim observando as penas. Ou seja, eu concordo com a condenação do atleta Gabigol? Pô, eu concordo. Se os fatos foram narrados e não foram. Eles não foram ali. Como é que eu vou te dizer? Eles não foram. Não teve nada que pudesse comprovar que esse fato não aconteceu conforme foi narrado, ele foi culpado. Acontece que a pena é muito alta. Então é o seguinte, eu concordo com a aplicação da pena, porque essa é a pena mínima. Agora, poderia ter, aí sim, uma pena menor para esses casos. Só que você vai pegando casos específicos e vai abrindo exceção no código, aí você fica com uma coxa de retalhos com mais exceção do que regra. Isso não pode acontecer. O caminho do Gabriel agora, que vai estar muito bem assessorado aí pelo advogado dele, é tentar absolvição, porque diminuição de pena não existe, né? E absolvição é complicado porque se o fato aconteceu, você não tem como você dizer que não. E para o julgador dizer que houve a infração e não dá pena, fica complicado, fica complicado. Eu estou até curioso para ver qual foi a justificativa desses 4 jogadores que votaram pela absolvição do atleta. Podem ter ali argumentado que a pena é demasiadamente excessiva para o fato? Pode. Seria, por exemplo, a minha linha de argumentação caso eu fosse jogador e não quisesse que o atleta pegasse 2 anos. Porque 2 anos é muito. É muito. Acaba com uma carreira de jogador. Por mais que o Gabigol seja novo, 2 anos parado por antidoping é muita coisa. Por doping, né? No caso, como foi fraude, é considerado aí que teve. Então é isso, rapaziada. É isso. Eu não concordo com os 2 anos, mas a pena é essa. E aquele ditado, né? Não adianta você ficar revoltado com o jogador, né? Você tem que ficar puto com o jogo. Se a regra é essa, vamos mudar a regra. Mas enquanto a regra for essa, não tinha uma alternativa para esse caso que não fosse essa condenação aí de 2 anos. Infelizmente, perde muito o Flamengo, perde muito mais o Gabigol, perde o futebol brasileiro, por perder aí um atleta de ponta, né, por um período tão grande. E vamos ver se vai caber algum recurso, algum efeito suspensivo nesse recurso para que o atleta possa continuar jogando ainda esse ano. Mas é um caso aí que eu tenho certeza vai repercutir muito a nível mundial. E tal, esse é o tipo de caso que serve de paradigma até para mudança de regulamento. Talvez possamos até ver aí uma exceção ou outra no próprio código antidopagem, né? Tanto brasileiro quanto o mundial. Vamos ver, tá bom? Se você gostou, dá o like aí, me segue lá no Instagram, me segue aqui, compartilha e tamo junto. Abraço, rapaziada.